O aumento da energia elétrica no Brasil tem preocupado todos nós, né? Recentemente, o Ministério de Minas e Energia lançou a bandeira tarifária Escassez Hídrica, que eleva o custo em R$ 14,20 a cada 100 kWh. A medida pegou a população de surpresa e o governo federal disponibilizou descontos para quem for econômico até o final deste ano, até o final de 2021. O Bernardo Miller está chegando, está com a gente agora para explicar melhor isso para todo mundo que está sentindo no bolso essa última bandeira. Bernardo, boa tarde, conte para a gente como conseguir economizar, como conseguir esses descontos aí até o fim do ano. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo. Exatamente, o Ministério de Minas e Energia acabou anunciando no início do mês de setembro a criação de uma nova bandeira tarifária, a bandeira Escassez Hídrica, que supera o percentual da bandeira vermelha, patamar 2, que trabalhava num reajuste da conta de energia em torno de 9%. E com a inserção dessa nova bandeira tarifária, esse valor subiu então para 14%, como você acabou falando recentemente. Bom, diante de toda essa situação, isso acaba, claro, refletindo no bolso do consumidor. E o governo federal ele tem ciência que essa conta acaba pesando no final no orçamento das famílias. Diante desse cenário, foi criado então o Programa de Redução Voluntária. O que é esse Programa de Redução Voluntária? Ele trabalha com desconto de 10% a 20% nos meses de setembro, que já está finalizando, também no mês de outubro, novembro e dezembro. E essa conta, esse desconto, esse bônus, ele seria pago, inserido na fatura dos meses de janeiro ou fevereiro. Para tentar elucidar melhor esse caso e apresentar em detalhes, a gente preparou uma arte mostrando o consumo médio das famílias. Por exemplo, uma família que consumiu 200 kWh durante o mês e conseguiu reduzir, digamos, para 10%, atingindo em 180, ela garante aproximadamente, se não é um valor ajustado, aproximadamente R$ 40. Digamos que a família foi mais econômica, conseguiu um percentual, uma redução de 20%. A segunda arte ela mostra isso. Se a família conseguiu esse desconto de 20%, ficando uma média de mais ou menos 160 kW, ela que teve uma geração de 200, reduziu para 160, esse desconto pode chegar a R$ 80. Então, mais ou menos essa arte deixa mais claro essa situação. Bom, Bernardo, mas eu consegui acima de 20, eu consigo um desconto de 25, 30? Não, o governo federal estipula o máximo de desconto de 20%, então ele trabalha de 10 a 20, dando essa possibilidade agora nos meses de outubro, também novembro e dezembro, para você se encaixar nesse novo desconto, nessa nova possibilidade que o governo federal estipula diante da criação dessa bandeira tarifária, denominada como escassez hídrica, diante da crise, da estiagem que atinge principalmente a região sudeste do Brasil e, claro, interfere em todas as regiões. Ontem eu conversei com o professor da UFSM, engenheiro eletricista Wagner Silveira, que passou algumas dicas e também revelou alguns períodos onde o consumo de energia é mais elevado nas casas dos brasileiros. Ele falou sobre essa questão e também deu uma dica para você evitar esses horários. Vamos acompanhar. Se aconselha, nesses momentos mais delicados, aí onde se falta energia, onde estamos vendo uma escassez hídrica, que tem que se economizar a energia elétrica durante o horário ali, né, noturno, entre as 6 e as 9 da noite, se estendendo até as 10. Então, como conselho, né, para quem nos assiste aqui, eu diria que tentar jogar o banho um pouquinho mais para a noite, ali por umas 10h30, 11 horas, né, sair um pouquinho daquele horário ali, onde está todo mundo chegando em casa, ligando a televisão, enfim, utilizando de uma maneira mais contínua os equipamentos eletrônicos dentro de casa, né. Está aí então, Daniel, essa dica do engenheiro e professor Wagner Silveira: evitar o banho, o chuveiro elétrico entre as 6 horas da tarde e as 9 horas da noite
Isso, claro, vai muito em relação ao período em que as pessoas vão chegando em casa, enfim, vão ligando seus equipamentos, vão tomando aquele banho, mas esse é o recorte onde a energia ela tem uma demanda maior em praticamente todas as residências aqui do Brasil. E ele também revelou, Daniel, alguns vilões nas contas de luz. Como ele acabou revelando, o chuveiro elétrico é o principal deles, mas existem outros equipamentos eletrônicos que acabam pesando na conta de energia. Ele acabou revelando isso para nós. Os principais vilões aí é o chuveiro elétrico, né? Ele é o campeão de consumo da conta de luz, né? Ele representa aí em torno de 30% a 40%, dependendo, claro, com certeza, do tempo do banho de cada consumidor, né? Mas o chuveiro elétrico, tentando reduzir o que der, 5 minutos, 10 minutos, né, para quem toma um banho um pouco mais demorado, com certeza vai fazer parte aí desse programa do governo aí, vai estar recebendo esse bônus aí. Além do chuveiro elétrico, a gente tem a torneira elétrica, a gente tem a torradeira elétrica, o forno elétrico, o pessoal caiu no gosto, né? Pela praticidade, né? Enfim, o forno elétrico, ele consome muita energia, então a gente tentar reduzir um pouco a utilização desses equipamentos eletrônicos, com certeza vai contribuir aí para uma redução considerável na conta de luz. Tá certo, Daniel. Então, ele revelando esses vilões na conta de luz, é sempre importante salientar que o governo federal ele trouxe essa medida para evitar algum suposto apagão. Isso é frequentemente falado pelo presidente Jair Bolsonaro, também o ministro Bento Albuquerque, ele acaba revelando essas questões, que isso preocupa de fato o governo brasileiro. Então essas medidas, ela acaba, usando até uma expressão do presidente, né, afeta na ponta da linha o consumidor, mas isso é uma situação onde existe uma demanda muito grande de energia. Então a bandeira de escassez hídrica, ela aumenta esse recurso para conseguir atender essa demanda, principalmente nesse período das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, Daniel. Muito bem, Bernardo trazendo informações para a gente sobre como economizar e como aproveitar esse incentivo, né, do governo federal para ter uma redução no percentual da fatura da conta de energia no fim do mês. Bernardo, vou te perguntar sobre uma questão que é o horário brasileiro de verão. Alguns amam, outros odeiam, né? Mas independentemente disso, o horário de verão, ele normalmente ajuda a baixar um pouquinho o consumo. Minha pergunta para você é a seguinte: ele seria útil nesse momento? O governo não poderia implementar o horário brasileiro de verão? Como é que ficaria essa situação? O que você apurou? Bom, Daniel, isso até é uma situação onde o presidente já chegou a revelar. Logo quando ele assumiu no ano de 2019, ele acabou tirando o horário de verão em funcionamento, que estava em funcionamento aqui no Brasil, ele acabou retirando, e desde lá nunca mais o horário de verão voltou à rotina dos brasileiros. Em algumas entrevistas ele sondou a possibilidade de retornar o horário de verão. Existe essa questão da luz do dia, ela estar mais frequente no dia a dia das pessoas, que isso talvez as pessoas não utilizariam mais a energia, enfim, das suas casas para iluminação, enfim, e existe toda uma questão, um estudo sobre essa questão envolvendo o horário de verão. Mas isso é bem mais uma doutrina da pessoa, a pessoa se adaptar a essa questão, porque de fato o horário de verão e o horário habitual, onde a gente acaba utilizando neste momento, ele seria trocar 6 por meia dúzia, porque você tem uma extensão maior do dia, da luz do sol, no entanto você acaba acordando mais cedo, talvez acordando até durante a madrugada e acaba utilizando a energia elétrica das suas casas. Então o engenheiro e também professor Wagner Silveira acabou revelando sobre essa questão envolvendo o horário de verão, e ele citou que é mais uma questão habitual das pessoas do que propriamente uma conta exata de utilização ou não da luz solar. O horário de verão, ele com certeza, né, quando se tem luz até mais tarde, as pessoas vão acabar utilizando um pouco mais dessa luz natural,
e em muitos casos aí vai estar reduzindo um pouco, sim, o consumo de energia elétrica, certo? Mas em contrapartida, né, as pessoas vão levantar de manhã, as pessoas que têm aquela rotina matinal, da mesma forma, independentemente com luz ou sem luz, né, com essa diferença ali, vai estar utilizando os aparelhos aí de uma forma semelhante. A questão de reduzir esse consumo parte muito mais da conscientização de cada um em utilizar, de fato, um pouco menos esses equipamentos que eu citei aí, que de fato geram mais, consomem mais energia elétrica. Está aí, Daniel, então, o depoimento do professor e também engenheiro Wagner Silveira da UFSM, atuação aqui em Cachoeira do Sul, falando sobre esse programa de redução voluntária, também falando sobre o horário de verão, se é bom, se ajuda ou não. Ele também chegou a citar, a gente não separou um trecho, mas a energia solar, Daniel, é uma tendência do futuro, e talvez nem tanto futuro, já pensando no presente, porque a energia solar ela acaba reduzindo, enfim, esse consumo, principalmente na hora de pagar a sua conta. A redução ela ultrapassa os 50%, já existe financiamentos, enfim, a gente sabe que o custo para colocar os painéis solares nas suas residências ele tem um custo um pouco elevado, mas existem os financiamentos. É uma tendência do futuro, isso acaba gerando também alguma desconfiança das pessoas, mas é uma possibilidade para conseguir evitar essa conta de luz tão alta que os brasileiros estão pagando agora, principalmente nesse mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem essa possibilidade do governo federal com a redução voluntária, mas também exige um movimento interno das casas, enfim, se adaptar a essas novas determinações para conseguir esses descontos de 10% a 20%. Perfeito, muito obrigado, Bernardo. Bernardo fazendo essa apuração, né, para ajudar quem está em casa nos assistindo a economizar um pouquinho, né, a apertar aí a conta, conseguir essa redução, conseguir um desconto, porque afinal a conta pesa bastante para todos nós, né? Bernardo, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Ok, obrigado e boa tarde a todo mundo.